Eu tenho dito para os companheiros que me pedem uma opinião a respeito da questão das prefeituras, que é o caso que nós vamos enfrentar agora, né, este ano, que nós temos que abordar, vou dizer assim, 3 movimentos muito concretos para ter uma administração de sucesso. Primeiro, conversar de forma aberta com a população, através dos mecanismos de participação direta e através dos novos mecanismos tecnológicos virtuais, incorporando, né, a opinião da população, as angústias da população, a raiva da população, inclusive, para dentro da estrutura de governo municipal, para que daí se façam negociações e debates e análises para verificar quais as prioridades das prioridades em relação ao conjunto da população, desde os pequenos e micro e médios negócios, que nessa cidade são muito importantes, até as questões relacionadas diretamente com a assistência social. A segunda questão que eu tenho recomendado, né, aos meus companheiros ou aliados que serão candidatos a prefeito, é que prestem atenção no cenário internacional. Prestem atenção no cenário internacional. Porque o Brasil hoje, né, como nação institucionalizada, ele está sendo visto de uma forma trágica pela economia global, inclusive pelos grandes think tanks globais vinculados à direita conservadora, à direita liberal. Mas, ao mesmo tempo, no exterior, hoje, tem um conjunto enorme de organizações sociais, de instituições da sociedade civil, de instituições do governo, dispostas a estabelecer relações políticas de solidariedade com o Brasil e de nos ajudar a implementar projetos concretos, micro e pequenos projetos destinados a pequenas e médias cidades que vão ter, né, grande relevância política no futuro. Então, nós devemos ter em cada prefeitura, se não uma seção, um departamento. Eu fundei aqui em Porto Alegre a Secretaria, né, de Captação de Recursos Internacionais, né, e de planejamento de busca de recursos, que foi um sucesso extraordinário. É claro que eles terminaram depois, né, mas eu trouxe um enorme volume de recursos para Porto Alegre, né, seja através do BID, do Banco Mundial, de outras instituições, né. Tanto é verdade que nós é que fizemos a terceira perimetral aqui, né, que os candidatos tradicionais da direita diziam, não, porque tem grandes obras, não tem grandes... Não, aqui é grande obra. A maior obra da história recente de Porto Alegre foi nós que fizemos, a terceira perimetral, um financiamento internacional, né, que a prefeitura tinha uma boa capacidade de aquisição desses recursos. Então, os companheiros têm que prestar atenção nisso, tem que ter um especialista na prefeitura, seja na assessoria do prefeito, se a prefeitura não tem condições de instituir um órgão, para ser um captador de recursos, né? Imagina a cidade de Guaíba, por exemplo, né, um projeto, né, de $200 mil, de $150 mil, para ajudar a formação profissional, né, de pessoas excluídas para voltar ao mercado de trabalho. Isso é uma barbada de conseguir. É fácil de conseguir, né? Veja, por exemplo, a possibilidade de conseguir com organismos internacionais, né, recursos para a educação alimentar das famílias excluídas de baixa renda. E que importância isso pode ter na vida comunitária. Então, este é o segundo ponto que eu recomendaria prestar muita atenção. E terceiro, é fazer uma análise em cada prefeitura em tudo aquilo que pode ser dispensável como gasto burocrático. Todas as prefeituras, todo o Estado brasileiro tem um gasto excessivo na burocracia, na intermediação, na organização interna da máquina, que pode ser suprimido através de uma reorganização administrativa interna, sem afetar os direitos consolidados dos servidores públicos. Pelo contrário, até os tratando melhor numa nova forma de organização e de potencialização dos seus serviços, né? Nós temos alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Maneco, né? O nosso prefeito aqui de Taquari, né? O Maneco, ele suprimiu 30% dos cargos de confiança da prefeitura, que não eram necessários efetivamente, que num momento de abastança, inclusive, poderiam prestar serviços
interessantes, né? Necessários até. Mas num momento de redução da máquina pública, né? de dificuldades financeiras da máquina pública, você tira 30% dos C6, você tem um recurso extra, né? Para adotar em determinadas áreas. Isso aí não é preconceito contra cargo de confiança. Eu sou a favor da existência de cargo de confiança. Eles são necessários para a administração pública, mas nada, vamos dizer assim, impede de que você faça uma revisão, de uma verificação sistêmica dentro da prefeitura para ver se todos os cargos que estão lá são realmente necessários, né? Para colocar a prefeitura em operação. Então, são questões simples que eu estou colocando, objetivas, para um determinado tipo de governo que nós temos que começar a fazer, que tem que se adequar aos tempos de crise. Adequar aos tempos de crise. Isso aí significa não enfraquecer, mas fortalecer o setor público, dando ele, né, agilidade e conclusividade naqueles projetos que ele vai fazer, que sejam poucos, mas sejam profundos, sejam bons, sejam compreensíveis para a população. E, evidentemente, né, o setor produtivo local, seja o grande setor produtivo, mas esse não depende da prefeitura, ele tem financiamentos estaduais, federais, mas os micro e pequenos negócios nas pequenas e micro cidades são extremamente importantes. Não é impossível, veja bem, eu tenho experiência nisso, porque eu instituí também na prefeitura de Porto Alegre um programa de microcrédito, depois eles terminaram, né, com o chamado Porto Sol, né, que era uma estrutura de financiamento de micro e pequenos empreendedores que teve um papel extraordinário. Uma prefeitura como Guaíba pode bolar um projeto semelhante a esse, né? E, de repente, ele pega de determinadas empresas, pega de determinados bancos, aqueles recursos que eles têm para ajuda social, e tu faz um fundo ali de R$1 milhão, R$2 milhões para começar a financiar micro e pequenos negócios, requalificá-los, ajudá-los no financiamento das suas dívidas, né? E colocar em avanço, por exemplo, um programa econômico local realista também para enfrentar essa crise. Eu acho que o nosso partido tem experiências de governo extraordinárias, não somente aqui em Porto Alegre, quando começou o governo do nosso querido Olívio Dutra, como também em outras cidades do país e do Estado. E os exemplos mais concretos, mais simples, mais funcionais devem ser, né? devem e podem ser aplicados. Na área da segurança pública também, né? A prefeitura pode ter projetos de sustentação de um programa de segurança pública. Eu me lembro da experiência de uma cidade de São Paulo, né? Sob a administração de um companheiro nosso, o Felipe, em que eles abordaram o bairro da cidade, na periferia da cidade, de menor violência e de menor criminalidade, fizeram uma grande concertação social ali, né? Com a comunidade, juntamente com as autoridades policiais da região, onde conversaram, onde, né, compartilharam das decisões, e com a redução do horário do funcionamento dos bares daquela região, que funcionavam até as 2, 3 da madrugada, permitiram que funcionasse até as 10h30 da noite, eles diminuíram em 40% os homicídios no ano que isso aí foi, né, foi aplicado. Então, são soluções simples que nós temos que buscar e, ao mesmo tempo, ousadas. Exato. Saber que a prefeitura tem a possibilidade e a capacidade de se articular globalmente, né, e nacionalmente para defender os interesses da sua comunidade. E não contem com o governo federal. Esse é o desastre e o tormento que nós vamos ter que enfrentar, quem sabe até, né, as próximas eleições. Quem sabe não, nós conseguimos, né, a solidariedade política necessária para aplicar um impeachment nesse cidadão aí que desgoverna o Brasil.